Vamos agora resolver um bloco de questões sobre resultante centrípeta. Vamos lá? Questão na sua tela. Olha só. A pá de um ventilador realiza um movimento circular uniforme, levando 0,5 segundos para completar cada volta. Opa, fera! Se a pá realiza um movimento circular uniforme, levando 0,5 segundos para completar cada volta, o intervalo de tempo necessário para uma volta, para uma repetição, para uma revolução é um período. Então, 0,5 segundos para completar cada volta já é o período do nosso movimento. Então, para essa questão, o período do movimento é de 0,5 segundo. Tranquilo? Analise as afirmativas. Afirmativa 1. O período de revolução da pá é de 1 segundo. Falso, fera. O período de revolução da pá é de 0,5 segundo. Portanto, essa primeira afirmativa aí, ela está falsa. Afirmativa 2. O movimento da pá sendo circular uniforme não apresenta aceleração. Preste atenção, papai. O movimento circular uniforme, apesar da intensidade do valor da velocidade permanecer constante, lembre-se que no movimento circular uniforme, a velocidade varia em direção e, consequentemente, sentido. Logo, a aceleração do movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Então, preste atenção que essa afirmativa 2, ela também está falsa, pois o movimento circular uniforme tem aceleração e a aceleração, fera, do movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Ela é diferente de zero. No movimento circular uniforme, a componente da aceleração, que é igual a zero, é a aceleração tangencial. Tranquilo? Mas a aceleração centrípeta, diferente de zero. Fica ligado, hein? Afirmativa 3. Se aumentar a velocidade de rotação da pá, aumenta o valor da força centrípeta. Fera, preste atenção que a velocidade de rotação seria a velocidade angular. Tranquilo? E aí vamos lembrar o seguinte, ó. Quando você vai calcular a força resultante centrípeta, a força resultante centrípeta, ela é dada pelo produto da massa vezes a aceleração centrípeta. Tranquilo? Mas vamos lembrar que essa aceleração centrípeta, a sua intensidade pode ser dada por V² sobre R, ou seja, a velocidade tangencial, a velocidade escalar, a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou nós também podemos determinar a intensidade da aceleração centrípeta como sendo a velocidade angular elevada ao quadrado. Portanto, aumentando a velocidade de rotação, aumenta a intensidade da resultante centrípeta. Portanto, essa afirmativa 3, ela está corretíssima. Afirmativa 3 correta, beleza? Vamos para a afirmativa 4. Olha só. Se aumentar a velocidade de rotação da pá, diminui o período. Opa, fera! Vamos lembrar que velocidade angular seria 2π sobre t. E aí, fera, se eu aumento a velocidade angular, eu diminuo o período do movimento. Aumentando a velocidade de rotação, diminui-se aí o período do nosso movimento. Portanto, essa afirmativa 4 também está correta. E para essa questão, ficamos com a letra E. 3 e 4 são as afirmativas corretas. Letra E, eu tenho certeza que você vai detonar no seu vestibular. Vamos lá para mais
mais uma questão? Olha só, questão na sua tela. Um bloco de massa 0,5 kg está preso a um fio ideal de 40 centímetros de comprimento, cuja extremidade está fixa à mesa, sem atrito, conforme mostrado na figura. Esse bloco se encontra em movimento circular uniforme, com velocidade de 2 metros por segundo. Sobre o movimento do bloco, é correto afirmar que, fera, nessa questão, vamos atrás da força resultante centrípeta. Perceba que se você pega essa questão aí, a força resultante que está orientada para o centro da trajetória é a força de tração. Você percebe que além da força de tração, nós temos a força peso, vertical e para baixo, e a força normal, vertical e para cima. Mas no plano horizontal, a força normal equilibra com a força peso. Se eu fosse desenhar para você aqui um esquema simples desse bloco, eu teria aqui o bloco, a força de tração apontando para o centro da trajetória. Na direção vertical você teria a força normal para cima e a intensidade da força peso para baixo. Mas como o plano é horizontal, essa força normal ela equilibra com a força peso. Então a única força resultante nesse bloquinho é a força de tração, que aponta para o centro da trajetória. Ou seja, nessa questão, a tração ela vai se comportar como uma resultante centrípeta. Ou seja, a resultante centrípeta dessa questão é a própria força de tração. Mas como é que nós fazemos para calcular a resultante centrípeta? Fera, resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta pode ser dada pela relação v² sobre o raio, tranquilo? E aí se você volta para a nossa questão, a massa do bloco é de 0,5 kg, o fio tem um comprimento de 40 centímetros. Esse comprimento do fio é o próprio raio da nossa trajetória. O comprimento do fio é o próprio raio da trajetória, ou seja, 40 centímetros ou simplesmente 0,4 metro, tranquilo? Ele fala que a velocidade do bloquinho é de 2 metros por segundo e nós podemos calcular então aqui o valor da resultante centrípeta, o valor da força de tração. Então vamos ficar o seguinte, ó, a resultante centrípeta, que é a própria força de tração, a massa do bloquinho 0,5 kg, a velocidade do bloco elevado ao quadrado, isso tudo sobre o raio, que é 0,4 metro. Ora, fera, ficou fácil. Essa vírgula aqui, eu vou cancelar com essa vírgula aqui de baixo, vou ficar com 5, 2 ao quadrado, fera, 4, isso tudo sobre 4. No final das contas, esse 4 aqui, ele vai embora com esse 4, e nós temos que a força de tração, que nessa questão se comporta como uma resultante centrípeta, tem intensidade igual a 5 newtons. Vamos lá olhar nossas afirmativas? Vamos lá olhar as alternativas dessa questão? Ele fala o seguinte, letra A, como não existe atrito, a força normal da mesa sobre o bloco é nula. Falso, fera. A força normal é uma força de compressão entre o bloco e a superfície da mesa. Letra B, o bloco está sofrendo uma força resultante de módulo igual a 5 newtons. Opa, verdadeiro. Letra B, alternativa correta. Letra C, a aceleração tangencial do bloco é de 10 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, fera. A aceleração tangencial do bloco aqui, ela vai ser igual a 0, porque o movimento é circular uniforme. Em todo movimento uniforme,
a aceleração tangencial é igual a zero. O que teria módulo de 10 metros por segundo ao quadrado seria justamente a aceleração centrípeta, né? Se você fosse nessa questão calcular a aceleração centrípeta, tá vendo quem seria a nossa aceleração centrípeta? Pega a visão. A aceleração centrípeta seria v quadrado sobre o raio. Então, a nossa aceleração centrípeta seria 2 ao quadrado dividido pelo raio, que é 0,4. 2 ao quadrado, 4. 4 sobre 0,4. O módulo da aceleração centrípeta seria igual a 10 metros por segundo ao quadrado, mas não o da aceleração tangencial. Se o movimento é circular uniforme, o módulo da aceleração tangencial será igual a zero, beleza? Alternativa D. A aceleração total do bloco é nula, pois a velocidade é constante. Pega a visão. Se o movimento é circular uniforme, a aceleração do MCU é a aceleração centrípeta. Cuidado nessa pegadinha, fera. E a alternativa é, ao cortar o fio, o bloco cessa imediatamente o seu movimento. Falso. Se a gente cortasse o fio, por inércia, o bloco continuaria seu movimento em MRU, em trajetória retilínea e com velocidade constante, já que a superfície da mesa não tem atrito. Então, para essa questão, a alternativa correta, letra B. Eu te aguardo no próximo bloco, onde nós vamos resolver mais duas questões. Vamos juntos!